CBF divulga a tabela do Campeonato Brasileiro 2024 com polêmicas e possibilidades de desfalques para o Furacão. A gente vai comentar isso agora aqui no Podcast SUS. Solta a vinheta. Fala pessoal, ligado aqui no Podcast SUS. Eu sou o Gabriel Salaf. Uma honra, um prazer ter você aqui mais uma vez conosco para falar desta vez do Furacão, mas aqui também a gente fala sobre Curitiba, sobre a dupla atletiva. Um prazer ter você aqui conosco e eu peço desde já para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever se você está chegando aqui pela primeira vez, passamos os 20 mil inscritos, essa marca está crescendo cada vez mais e mais. A gente agradece muito a você que é inscrito, e se você está chegando agora, se você quiser vir conosco nessa jornada, a gente agradece demais. Aqui a gente faz esses vídeos de informação, tem vídeo de opinião, live pós-jogo, muito conteúdo para você não só se informar, mas também participar, debater com a gente o futebol da dupla coletiva, né? Talvez dar uma cornetada, talvez dar a sua opinião. Aqui você é muito bem-vindo para fazer o canal com a gente. Então, se possível, deixe o like e se inscreva no canal. Hoje a gente vai falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, que foi divulgada na última quinta-feira, ontem, dia 29 de fevereiro, e conta com algumas novidades e algumas peculiaridades que não agradam a todos, né? Por exemplo, o Brasileirão não vai ter parada para a Copa América em junho. A gente já chega lá e vai ter... Tem uma coisa muito estranha ali que eu achei, pelo menos, engraçado. Mas a gente começa aqui falando dos primeiros jogos. O Furacão vai estrear contra o Cuiabá na Arena da Baixada. Isso vai ser no final de semana do dia 13, 14 e 15 de abril, perdão, ali na segunda, terceira semana do mês de abril. Depois o Furacão tem uma sequência contra os times gaúchos, visita o Grêmio, recebe o Internacional e depois encara o Juventude na Serra. Depois o Atlético encara o Vasco na Arena da Baixada. Depois o Rubro Negro vai viajar, vai enfrentar o Palmeiras e depois o Fortaleza, 2 jogos fora de casa. Depois o Rubro Negro, o Furacão, recebe o Criciúma e o Flamengo na Liga Arena, no estádio Mário Celso Petralha, e fecha na 10ª rodada contra o Botafogo do Rio de Janeiro. E é justamente nesse jogo contra o Botafogo que o Furacão pode começar a ter desfalques. Por quê? Porque esse jogo contra o Flamengo ele está marcado para ser no dia 1 ou 2 de junho. Então, e logo depois em a data FIFA. O Brasileirão tem uma peculiaridade que é muito engraçada. O campeonato vai parar para a data FIFA, né, da data FIFA de junho, onde o Brasil vai enfrentar o México e os Estados Unidos, tem eliminatórios em alguns lugares, mas as seleções vão estar fazendo amistosos aqui na América do Sul em preparação para a Copa América. Começa no dia 20, mas para a Copa América não vai parar. E os clubes tinham feito até um pedido para a CBF, e a CBF acabou negando, né, que ia alterar com a Copa do Brasil, ia puxar os jogos, ia jogar a Copa do Brasil para depois, só que a CBF alegou que isso poderia, por exemplo, caso um time brasileiro ganhe a Libertadores e vá para a final da Copa do Brasil, ia dificultar por conta da Copa Intercontinental, que acontece no final do ano. Lembrando que mudou o formato e os times brasileiros, eles têm... Eles disputam agora 3 times sul-americanos, disputam 3 jogos, não apenas 2, ou seja, são mais jogos para chegar à final da competição. Isso poderia haver esse conflito de calendários. Também teve a questão dos direitos de transmissão, né, que acabou também não concordando com isso. A CBF até publicou uma nota também falando que ia ficar 4 meses de distância na Copa do Brasil, vários fatores, no mais, o falta da falta de planejamento do ano passado, quando foi divulgado isso, né? Porque, por exemplo, em todas as data FIFAs, tanto em junho, tanto em setembro, outubro, novembro, o Brasileirão vai parar. É uma peculiaridade muito grande. Então, a Copa América começa no dia 20 de junho e vai até o dia 14 de julho. Nesse período, o Furacão pode ter desfalques. A gente lembra que o Bento, né, hoje mais tarde, tem a convocação da seleção brasileira. Talvez você possa estar assistindo esse vídeo sabendo se o Bento foi convocado ou não. Existe a expectativa do Bento ser convocado. Você tem o Canóbio, que volta e meia é chamado para a seleção uruguaia. Você tem o Esquivel e o Zaperi, que já foram para a seleção argentina, não só sobre o 23. Então, o Atlético pode perder esses nomes aí por 9 rodadas, porque durante a Copa América tem esse jogo contra o Botafogo, porque a data FIFA ela acaba no dia 11, o Brasileirão volta dia 12, dia 13 de junho. Na verdade, dia 12 tem jogo do Brasil, agora eu lembrei que o jogo do Brasil contra os Estados Unidos vai ser dia 12. Então, talvez tenha jogo do Brasil no mesmo dia do jogo do Brasileirão, parabéns à CBF, e depois, na sequência, você tem o começo da Copa América na outra semana, mas provavelmente as seleções não vão separar, né? A não ser que alguém seja convocado ou não, mas acredito que os amistosos vão ser uma forma de preparação e a continuação até a Copa América. Então, o Atlético depois vai encarar o Corinthians dentro de casa, depois viaja para enfrentar o Cruzeiro. Na 13ª rodada, o Furacão também viaja para encarar o Vitória. Na 14ª, o Rubro Negro recebe o São Paulo. Na 15ª, encara o Atlético Goianiense. Na 16ª,
o Furacão vai encarar o Bahia dentro da Arena da Baixada. Na 17ª, o Rubro Negro viaja para enfrentar o Fluminense. E na 18ª rodada, o Furacão, penúltima rodada do primeiro turno, encara o Bragantino fora de casa. E aí vem um outro ponto engraçado. Depois o Brasileirão para a final da Copa América, que vai ser dia 14 de julho. Esse jogo contra o Bragantino é dia 10 e 11, e a 19ª rodada está marcada para o dia 17 ou 18 no meio da semana. Ou seja, é sensacional as coisas que a CBF faz, que a gente não encontra muita lógica, né, nas escolhas da CBF. E aí o Furacão pode ser prejudicado de novo pelo calendário, dessa vez pela Olimpíada de Paris, porque, como falei, os Apélio e Esquivel são com presenças constantes na convocação da Seleção Olímpica Argentina. O Esquivel teve até no pré-olímpico, e a Olimpíada começa logo na sequência, né? O futebol nos Jogos Olímpicos, ele vai começar ali no dia 24 de julho, se eu não estou enganado, deixa eu confirmar aqui, isso é exatamente, dia 24 de julho vai até o dia 10 de agosto, ou seja, o Furacão pode ter aí dois reforços, dois prejuízos, né? Dois desfalques, perdão, durante esse tempo. Então, você teria ali o jogo na sequência que fecha o primeiro turno, que é contra o Atlético Mineiro em casa. Aí depois, na sequência, o Furacão volta, né, vai enfrentar o Cuiabá, depois o Grêmio, depois o Inter, depois o Juventude. E somente no jogo contra o Vasco, porque esse jogo contra o Juventude dentro de casa está marcado para o dia 10, 11 ou 12 de agosto. No jogo contra o Vasco, que é dia 17, 18 ou 19, lá no Rio de Janeiro, que vamos dizer assim, se o Furacão tivesse jogadores de fato convocados para a Copa América e para a Olimpíada, pela seleção brasileira, no caso da Copa América, pela seleção argentina, no caso da Olimpíada, o Furacão voltaria a ter, vamos dizer assim, um elenco completo. Isso apenas na 24ª rodada, perdão. Então, olha o tempo que o Furacão vai pegar, da 10ª até a 23ª, são 14 rodadas que o Furacão pode ter desfalque por conta de competições e seleções internacionais. E aí, o que fazer? O que você espera aí desse calendário desse ano no Atlético Campeonato Brasileiro? Deixa aqui nos comentários o que você achou da tabela. Só lembrando, o Furacão fecha contra o Atlético Mineiro fora de casa, né? A última rodada está marcada para o dia 8 de dezembro, para ver como o brasileiro ainda vai longe. Enfim, queria que você desse sua opinião aí sobre essa questão de calendário e também sobre essa questão dos desfalques que o Furacão pode ter aí por 14 rodadas por conta de Copa América e Olimpíadas, tá certo? Deixe aqui nos comentários, não esquece de deixar o like, se inscrever e fique ligado, porque a gente volta a qualquer momento com mais informações de Atlético Curitiba aqui no Podcast Sul. Até mais.